Vamos girar a página agora porque o bicho vai pegar neste programa agora. Acredito eu. Haverá discordâncias, né, Paulinha? E a gente vai tentar fazer uma análise calma, tranquila. Respeitosa. E respeitosa, principalmente. Sim. Saúde, Adriles. Olha, gente, amigos e familiares do ator e humorista Paulo Gustavo se reuniram nesta terça-feira no Santuário do Cristo Redentor, na zona sul do Rio de Janeiro, para a missa de 7º dia do artista. Paulinha, a cerimônia teve a mãe do Paulo cantando e uma crítica por falta de vacina, é isso? Pois é, como você trouxe, a família dele estava ali presente, a madrasta, a irmã, o marido e a mãe participaram da cerimônia, assim como a apresentadora Regina Casé, e a dona Dea Lúcia cantou em homenagem ao filho. E antes de começar a cantar, trouxe aquele ingrediente Dona Hermínia, fez até uma piada ali com o coral que iria acompanhá-la. Vamos conferir. Como ele gostava de me ver cantar, eu falei, eu vou cantar então uma música para ele. Brinquei com o padre Jorjão. Mas agora não estou conseguindo cantar, mas esses canarinhos que eram pequenininhos que eu conhecia, os canarinhos de Petrópolis, aqui está tudo velhinho agora, ó. Eles vão me ajudar a cantar lindamente. Tudo de cabelinho branco, uma graça. Vamos lá. Vou cantar para o meu filho, que ele era fascinante. Se eu entrar errado, vocês me ajudem. Vamos embora, todo mundo comigo. Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil, um castelo ergui. Tá aí, a gente também tinha a presença de amigos e artistas como Heloísa Perissé, Samantha Schmutz, Luciano Huck e Angélica, Fábio Pochá também estava, e a diretora Suzana Garcia, que falou em nome de todos os amigos do Paulo Gustavo. Vamos conferir um trecho do que disse a Suzana. Você foi a pessoa mais coerente que eu já conheci. Você agia exatamente conforme você pensava. A gente sempre queria sua opinião porque a gente sabia que vinha verdade. E pensar que você e muitas pessoas morreram porque não tiveram 2 doses, apenas 2 doses de uma vacina que já existe. Essa dor não pode ser em vão. Por isso, nosso amigo querido, por você, em sua honra, seremos cada vez mais um imenso mar de força, determinação e coragem contra tudo que nega a vida. Você lutou contra o preconceito, o racismo, a homofobia. Você fazia esse país se curar através do riso. Você, Paulo Gustavo, é o nosso melhor. Você é a cara do melhor Brasil. E a gente quer ser você. A gente quer ser o melhor Brasil. Tá aí o que disse a Suzana, em nome dos amigos do Paulo Gustavo. Ela fez esse discurso bem emocionada. A cerimônia teve transmissão pelo canal Multishow, também pela plataforma Globoplay. E no início da transmissão, a apresentadora Didi Wagner lembrou que a missa era dedicada ao ator, mas também às mais de 423 mil vítimas da Covid no Brasil. E aí a gente teve uma matéria no Jornal Nacional, né, tratando aí dessa missa de 7º dia, na qual o Fábio Pochá falou sobre a escolha do Santuário do Cristo Redentor para a realização do evento. O Fábio Pochá, que vestia uma máscara na qual estava escrito "Fora Bolsonaro". Isso acabou também repercutindo bastante nas redes sociais. No final da missa de 7º dia, o monumento do Cristo Redentor, de uma forma inédita, isso nunca tinha acontecido, ele foi apagado em homenagem às mais de 423 vítimas da Covid, ali representadas pelo ator Paulo Gustavo. E esse momento também foi sucedido pelas músicas Hallelujah e Pretty Hurts da Beyoncé, que, como vocês sabem, o Paulo Gustavo era muito fã da Beyoncé. A Beyoncé até fez uma homenagem para ele no site dela. Então foram tocadas aí essas 2 músicas da cantora norte-americana Beyoncé. Quer falar, Vini? Eu quero. Eu acho que assim, eu não gosto de individualizar responsabilidades, culpas e responsabilidades, né? Então, o Bolsonaro é responsável pela morte do Paulo Gustavo. Não, né? Não dá pra gente saber
se o governo fosse outro, se a postura fosse outra, se o Paulo Gustavo hoje estaria vivo ou não. O que eu prefiro dizer é que se a postura do governo fosse outra, e admitida até pelo presidente da Anvisa, a gente acabou de ouvir ele falar também que o processo de vacinação foi atrapalhado pelas falas do presidente, talvez a gente teria muito menos mortes no país. Talvez milhares de vidas teriam sido poupadas. Agora, falar especificamente do Paulo Gustavo, eu não sei. Mas que milhares de vidas poderiam ter sido poupadas, eu acho que sim. Até porque essa questão da vacinação, não é só o Brasil que enfrenta dificuldade, né? São vários países. A gente tem aí alguns casos como Estados Unidos, vacinando já jovens, Israel, né? São poucos os países que está realmente a coisa muito, muito, muito avançada. Mas que a gente poderia estar numa situação melhor, poderia. Então, mas uma coisa não são as falas do presidente da República, outra coisa não é a administração do processo de vacina? Não são coisas diferentes? Não daria pra gente... Porque, por exemplo, eu também acho que nós tivemos... Bom, abriram mão de contratos, não compraram. Essa questão com a Pfizer, eu só tô dizendo o seguinte, existiram falas dele e ele teve que rever, isso é óbvio. Sim. A mudança de postura dele, totalmente agora pró-vacina e tal. E existe uma outra coisa, que é o processo de vacinação mesmo em loco, que é um negócio acontecendo para valer, a compra de vacinas e tal. Eu não sei se uma coisa tem relação com a outra. Eu acho que não tem nada. O que pode ser abordado é uma questão de má gestão. Aí a gente pode discutir aqui, gestão administrativa. Sim. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que não teve nem má gestão, nem interferência Você acha que ele é perfeito? Não acho que ele é perfeito. Foi muito bem, né? Na questão da vacinação é uma coisa muito objetiva. O país é o quarto que mais vacina, um dos primeiros a vacinarem. Ele teve sim uma postura irresponsável em relação à questão da vacinação por fala, mas assim que a Anvisa aprovou todas as vacinas, ele adquiriu. A gente tem quase 100 milhões de doses no Brasil. E eu acho assim, responsabilizar o Bolsonaro é criar a teoria do bode expiatório, né? Quando você sacrifica alguém, acha que esse alguém é um carrasco da dor, da morte, da injustiça que você sofre, e na verdade quem se torna o carrasco é você, responsabilizando simplesmente. Mas se ele pudesse fazer algo diferente, o que ele poderia ter feito? Não, eu quero saber o seguinte. Especificamente do caso do Paulo Gustavo. Peraí, o que eu tô querendo fazer simplesmente é o seguinte, Adriles, não existe ninguém perfeito, as pessoas erram. Mas esse é o si. Certo, as pessoas erram. Eu erro aqui, você erra aqui, perfeito. O Vini erra, todo mundo erra. O Bolsonaro errou em algum lugar, ou ele sempre foi perfeito. Ele sempre foi perfeito, Paulo. Então, mas é isso que eu tô querendo dizer. Onde é que ele pecou que ele poderia ter sido uma diferente? Palavra mais responsável em relação à vacinação. Beleza. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Adriles, ontem eu li... Só um minutinho. Ontem eu li que o governo vai iniciar uma campanha de comunicação pelo uso de máscaras. Bem na hora, hein? Gente... Nós estamos em maio de 2021. Perfeito. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro sempre teve uma fala que seja responsável e cuidadosa. Mas o caso no caso da vacina, que ele desconfiava de uma vacina que ainda não tinha sido aprovada pelos órgãos sanitários, e quando foram, ele adquiriu, e foi um dos primeiros que adquiriu o país, e é a quarta melhor vacinação, não cabe essa justificativa. Olha, vamos ser lógicos, gente. No caso específico do Paulo Gustavo, o Paulo Gustavo não teria sido vacinado nem aqui no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo, nem nos Estados Unidos, porque ele tinha 40 anos, ele não estava no grupo de risco exatamente, ele contraiu a doença meses atrás, ou seja, em nenhum país ele teria sido vacinado, inclusive no país que mais vacina, que é os Estados Unidos. Essas pessoas, exatamente, estão querendo fazer um tipo de populismo, usando da teoria do bode expiatório, querendo criminalizar alguém por razões ou políticas ou de ressentimento, e é uma coisa meio abjeta, você ir numa missa de 7º dia, politizar, indicar responsáveis, criminalizar pessoas, fazer uma campanha que era contra a campanha de amor, de acolhimento do Paulo Gustavo, estão matando ele pela segunda vez. A gente vê a figura simplesmente abjeta do Porchat, que é o ateu, confesso, que faz críticas ao cristianismo, que vai numa missa de 7º dia, que é uma coisa simbolicamente cristã, tudo bem. Uma coisa de solidariedade à família. De pessoas. Mas ele já tinha ido ao enterro. O enterro é um acolhimento. Não pode ir na missa porque é ateu? Adriles, por favor. Calma lá, se deixar eu terminar. Uma missa de 7º dia tem um significado eminentemente simbólico para cristãos. Enterro é outra coisa. Todo mundo se reúne para celebrar exatamente a vida daquela pessoa que se foi. Uma missa de 7º dia, você usar uma máscara, fora Bolsonaro, para usar o artifício odioso do bode expiatório,
aleatório para massacrar uma pessoa, para responsabilizar a morte do amigo, é exatamente a negação, coisa que ele faz muito bem, né, no seu programinha lá, no Porta dos Fundos, é a negação da atitude cristã de misericórdia, de acolhimento e de perdão ao outro. Ou seja, ele tá usando da morte do amigo, de um falso amor, para massacrar, para espalhar ódio e má informação. Ok. Joel, você. Olha, primeiro ponto, acho que é ponto pacífico. A má gestão desastrada e maliciosa, maligna do governo Bolsonaro resultou em dezenas de milhares de mortes adicionais, talvez até mais de 100 mil mortes, conforme a projeção do Mandetta. De que forma? Tanto sabotando os esforços de isolamento, tanto não fazendo uma comunicação adequada sobre uso de máscara e outras medidas profiláticas, tanto vendendo kit Covid com remédios que são ineficazes, dando a entender que as pessoas estavam seguras, usando Manaus de exemplo, tanto não comprando vacinas de vários contratos, tanto quanto entrando com a cota mínima no consórcio internacional Covaxin, entrou depois do prazo e ainda com a cota mínima, ou seja, de várias maneiras, sim, o presidente e o governo Bolsonaro, infelizmente, pioraram a situação tão dramática da nossa pandemia. Mas isso é um ponto. Agora vamos passar para o caso que a gente está discutindo aqui da missa de sétimo dia do Paulo Gustavo. Tá? Missa de sétimo dia, um momento solene, um momento de você lembrar da pessoa, um momento de você, quem acredita em Deus, rezar por ela, quem acredita no catolicismo, quem não acredita pode estar lá também, Adriles, não é vetado apenas a quem é católico ou católico praticante, não, todo mundo pode ir o cristianismo é acolhedor, ao contrário do Fábio Porchat. Respeitar respeitar a memória e respeitar a pessoa e a alma da pessoa que faleceu ali. Vamos distinguir em 2 pontos. Primeiro, missa de sétimo dia não é um lugar de militância política. É o que Isso aconteceu. Acho que a gente pode concordar. Então, quando eu vejo o Fábio Porchat, por exemplo, com a máscara fora Bolsonaro, para mim parece que ele está mais chamando atenção para ele, para a militância dele, do que para a memória do Paulo Gustavo e tudo. Ele é a estrela ali com a máscara da coisa. Primeiro, como militância, tem qualquer serventia? Não, acho que nenhuma pessoa que gostava do Bolsonaro passou a desgostar do Bolsonaro por causa dessa máscara do Fábio Porchat. Então o efeito dela foi zero e chama atenção para si, acho inadequado. Agora, a fala da amiga do Paulo Gustavo eu já achei diferente, uma fala que vem realmente de um lugar sincero, com emoção, com indignação, representando valores que o próprio Paulo Gustavo representava, de uma maneira sincera, e não dirigiu só assim, né? Não ficou falando, Bolsonaro, não, dirigiu assim, disse, olha gente, a gente tá vivendo a gente tá vivendo uma situação muito ruim, sim, a administração pública piorou essa situação, a gente tem que se unir com os valores que o Paulo Gustavo deixa. Ela nem falou da administração, nem falou, só falou da vacina. Falou de falta de vacina. Falou de falta de vacina, poderia já ter chegado. Tá implícito. Agora, ao falar falta de vacina... Você fala que o Paulo Gustavo não poderia ser vacinado, mas e quem passou pra ele poderia ter sido? E quem passou a nem só a vacina, gente. Não é nem só a vacina, é todas as outras medidas. É o isolamento. Não teria sido vacinado em lugar nenhum do mundo. O que ela fala é mentira. Ele poderia ter recebido as 2 doses. Eu conheço gente mais nova que o Paulo Gustavo que já se vacinou. Mas a situação do país como todo poderia estar melhor. Veja só, Adriles. Não é nem só a vacina, é toda a má gestão perversa que o governo teve. Eu já citei no início da fala. Adriles, a gente é o 55º do mundo graças ao governo de São Paulo. 100 milhões de doses eu sei que você não gosta, mas é graças ao governo de São Paulo. 80%, mais de 80% das vacinas até agora foram Coronavac. No futuro isso deve mudar, mas até agora 80% Coronavac. Então, infelizmente, não é graças ao governo federal, infelizmente pro seu discurso. Missa não é lugar da militância. Fábio Porchat, achei que errou. A fala da amiga, não. Achei que veio de um lugar sincero. Mas sim, trouxe uma perspectiva social e até política de maneira mais ampla para a morte e para a vida do Paulo Gustavo. Joel, já que a gente está no cristianismo, o inferno é calçado das melhores intenções. Eu acredito que ela seja bem intencionada, mas a informação dele é falsa. Paulo Gustavo não poderia ter sido vacinado nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, e o Brasil é o 4º país que mais vacina, ou seja, não houve falha de gestão de vacina. 55º. Vamos dar uma desligada no microfone deles, porque é aquele processo, né, de falta de respeito, aquela coisa toda. Quando a gente manda parar, não para. Mas aqui vai parar. De qualquer jeito. É ou não é, Paulinha? Aí até pra falar que parou, ele fala que já parou. Isso, exatamente. É assim que ele faz. Exatamente. É um método. Exatamente.